Então é isso, né? A minha fala é um pouco para pensar a esse respeito, né, de como que, primeiro, pensar de que maneira tem sido esse nosso percurso de vida, né, de que forma que essas experiências dos nossos ancestrais enquanto escravos, né, enquanto que isso ainda hoje nos constitui, mas também pensar de que forma que nós podemos inserir os afetos nessas relações, né, para que nós possamos entender e talvez conseguir mudar, virar essa chave aí, né, de dor e encontrar potência através das relações afetivas e através do amor. Mas eu não digo aqui um amor romântico, talvez, né, mas um amor que se dê através da nossa espiritualidade, que se dê a partir da relação com o nosso próprio corpo e da nossa relação com o outro, né, por entender a potência que há entre os afetos. E o afeto é isso, né, você se permitir ser afetado, ser mobilizado pelo outro, mas você também está mobilizando, você também está trocando, você também está contribuindo, né? Então, a minha fala aqui é para trazer essa reflexão, né, de que forma que nós podemos estar utilizando das relações afetivas para poder estar virando e potencializando ainda mais aquilo que nós somos, né? Porque nós não somos constituídos de seres individuais apenas, né? Mas nós nos constituímos com o outro, né? Com o entre. E é nos juntos que nós conseguimos seguir nessa caminhada que é a nossa vida, né? Então, encerro aqui a minha fala, tá? Mas acreditando nessa potência dos afetos e que vocês possam estar pensando um pouco mais também a esse respeito. Muito obrigada. Patrícia, obrigada por nos afetar. Agora é a vez da Luciane. Olá. Boa tarde, cumprimento as meninas, obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais. Quero dizer que para mim é muito importante estar aqui, porque, em primeiro lugar, eu vim daqui, né? Me formei primeira turma de Direito dessa casa, e todas as oportunidades de retorno são especiais, em nível que eu jamais conseguiria explicar para vocês. Peço sempre licença e a bênção dos mais velhos, daqueles cuja fala antes de mim oportunizam sempre a minha, e licença aos mais velhos que estão aqui, que estudam esse tema e estudam psicologia há mais tempo que eu, e licença aos mais novos também, que estão aqui, e eu valorizo o que vocês estão produzindo. Eu tenho uma relação muito especial com o tema que a gente está se propondo a falar aqui, e antes de mais nada ainda, gostaria de dizer que eu não sou da psicologia, né? Vocês podem perceber como foi dito aqui no início. E estar aqui é ainda mais simbólico porque eu percebo que das falas que a gente vem construindo de maneira autônoma ao longo da vida, dentro e fora dos espaços jurídicos, ainda de algum interesse de quem está produzindo esse saber aqui no espaço da psicologia, ouvir o que eu tenho para dizer, né? E eu acho que faria sentido explicar um pouco por que eu estou aqui. Em primeiro lugar, eu até tenho uma relação um pouco complexa com esse espaço aqui, da gente estar aqui sentadinho, produzindo conhecimento desse jeito, que embora eu tenha saído da universidade e ganhado aquela bandeirinha da preta acadêmica na testa, eu saí de maneira muito crítica daqui, querendo nunca mais voltar, né? Acho que não é incomum essa relação, mulheres pretas ou corpos pretos ou pessoas que estão simbolicamente à margem, sentem, né, com o espaço acadêmico, e aí a colega Natália falou um pouco disso, desse conceito de humanidade, que a gente se sente aqui falando sobre o saber construído pelo outro. E ao longo de toda a minha formação aqui, e aí já peço licença para eu falar em primeira pessoa um pouco antes de tratar especificamente do tema, porque acho que essa introdução vai ser útil. Assim que eu terminei a faculdade, né, a única preta da turma,
Isso é muito louco, chegar aqui e ver essa configuração. Eu escrevia ao longo do período que eu estava, escrevia de maneira autônoma, escrevia como desabafo, escrevia porque eu sentia algumas coisas que eu não sentia vontade de falar. Creio que hoje talvez a oportunidade de fala, né, nesse espaço já não seja mais assim, mas era assim há muito pouco tempo atrás. E quando eu terminei a faculdade, fizeram o primeiro ciclo de palestras sobre direito e racismo. Primeira vez que falavam de racismo, a Volta Redonda. E isso foi uma coisa assim, parece absurdo, né? Em algum momento começaram, mas foi muito tempo depois de eu estar, e a sensação era de que realmente saía marcada como aquela mulher que é preta acadêmica, mas que não sabia nem da existência do Estatuto de Igualdade Racial, que não sabia da existência, não sabia como pautar questões raciais a partir da perspectiva jurídica, porque ela não foi oportunizada um espaço cuja construção de saber não perpassava por essa perspectiva que era minha. E eu também não sabia falar sobre isso, porque eu me sentia só. O que aconteceu? Aconteceu que eu falei. E aí, eu não sei se vocês sabem, que aconteceu isso em 2016, eu fui um viral da internet, porque estava lá naquela ceninha ali, e aí falaram para eu abrir a palestra, eu falei, gente, eu só escrevo poesia, não tem nada a ver. Vai lá, fala lá tua poesia. E aí, eu falei minha poesia. E aí, quero dizer que hoje eu escrevo o que eu chamo de pedagopoesia. Eu dou esse nome porque, para além da poesia, da maneira lírica, eu costumo dizer que eu transformo as minhas insatisfações, as dores que a gente sente. Essas dores que eu sinto, elas passam pela mulher acadêmica que a UF me fez. E a partir dessa síntese, eu acredito que lançar a dor de maneira estratégica é a melhor maneira de fazer da sensibilização um passo para a mobilização. Porque a gente precisa falar, né? Precisa falar das dores, mas também precisa sair do lugar derrotista, porque se a gente acredita que as coisas precisam mudar, a gente precisa pensar em maneiras de mudar as coisas, né? As rodas que a gente participa, rodas que são diagnósticos dos problemas, elas são muito importantes. A certa altura, acredito que quando a gente está num espaço de poder como esse, né, que é o espaço de construção do saber acadêmico, a gente tem algumas responsabilidades. Dentre elas, saber que nós estamos numa bolha e que essa bolha precisa estar atenta, né? A gente precisa estar aqui, mas atento a todo o resto. E pensar da maneira mais elaborada possível. Houve uma combinação de que eu não saí daqui sem falar meus poemas, e a certa altura eu vou falar isso. Sim. Eu fico achando que as pessoas estão enjoadas, mas eu também preciso saber que nem todo mundo ouviu. Escrevi um para hoje também. Vamos lá. Queria dizer que a experiência de estar na universidade, essa coisa toda, ela me permitiu sair para discutir corporeidade em outros lugares. Eu sou, não sei se ficou claro, maquiadora. E eu amo ser maquiadora. Eu sou maquiadora antes de ser advogada. E sou uma mulher preta que utiliza instrumentos de adorno para introduzir conversas sobre autoestima com as mulheres pretas que me procuram. A gente estava falando aqui sobre como, acho que foi Patrícia, não foi a Natália que falou, que a gente não escolhe nossos clientes, mas os clientes, eles olham a nossa figura e pensam assim, essa pessoa saberá me atender, né? Então, no campo da psicologia, mas também no campo da maquiagem, as mulheres pretas me procuram porque acreditam que eu trago um conhecimento que passa pela compreensão das necessidades dela também. O conceito polêmico do lugar de fala, que as pessoas usam muito errado, mas que eu acho que é bem importante, e vou fazer esse parênteses aqui só para a gente falar disso, né? Lugar de fala não é para a gente cortar o amigo da conversa. Lugar de fala diz respeito ao fato de que eu falo de algum lugar. Todo mundo que fala parte de algum lugar. Todo mundo que age de algum lugar. Traz o seu conjunto de vivências, de conhecimento e atua. A certa altura, enquanto maquiadora, e eu trazia os meus conhecimentos das habilidades da arte, eu vinha nesse lugar, enquanto uma mulher preta, que amava me
retornar porque depois de ter passado toda uma história de vida se achando feia, que é a história da maioria das mulheres pretas que a gente conhece, uma beleza que não é reconhecida, de todos os seus traços que são os mais rechaçados, enfim. Eu entendi que estava ao alcance das minhas mãos me tornar um pouco mais bonita. E aí eu poderia oferecer esse serviço para as outras mulheres pretas. Só que depois que eu me formei aqui, eu comecei a intelectualizar esse tipo de trabalho. E aí, isso é um caminho sem volta, porque a ignorância é uma bênção. Quando a gente começa a não ser mais ignorante, a gente começa a ficar profundamente perturbado, né? E aí eu li mito da beleza, e aí eu lia coisas que me diziam que maquiar é reforçar alguns estigmas sobre a beleza da mulher. Só que caraca, o que eu ia fazer com a minha maquiagem em todas as minhas clientes? Eu costumo dizer que as nossas relações aí, foi Patrícia mesmo que disse, nossas relações com o nosso corpo são relações marcadas pela experiência da dor. Elas, no nosso exercício de militância, de luta diária, são relações que a gente faz um esforço para ressignificar o tempo todo, né? Então, a relação de dor que eu tinha com todas as características minhas estéticas, a partir do meu trabalho, começaram a se tornar relações de afeto. E essas relações que eu fui construindo com esses adornos, eu entendi que no contexto que a gente vive, social, político, em que havia não só eu, mas uma coletividade de mulheres que se sentem feias porque se sentem à margem, de certa maneira, trabalhar com estética para essas mulheres era algo... Havia algo de mais importante do que só passar um batom. Muitas vezes, isso aconteceu algumas vezes, passar um batom vermelho na boca de uma mulher negra que chora de emoção com a experiência de se adornar porque tem o marcador de que aquela boca não merece ser adornada porque é grande demais. E eu fui ver essas pequenas coisas que não aconteceu com todas. Mas aqui, eu não vim falar de maquiagem, né? Eu vim falar sobre essa relação entre gênero e a maneira entre gênero, raça, e aí o lugar de onde eu falo é o lugar de uma mulher hétero, cis, negra, então eu falo sobre as minhas experiências com raça e gênero e corpo. Me fizeram entender, e aí abro até mais um parênteses aqui, estar aqui hoje num auditório em que eu não vejo a mesma configuração de 2011, 2015, me faz entender que esse corpo, quando ele toma consciência de si, ele se entende a gente, né? E sabe que o espaço acadêmico é espaço de poder. E quando a gente acessa poder, a gente se torna a gente. A gente se torna a gente. Parada junto. Naquela ocasião, eu escrevi assim. Eu ouvi recentemente que eu sou geração tombamento. Preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cor do meu próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo, e eu me lembro de sentir bem no colégio dos meninos que me revelavam que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi, e aos 18 concluído. Meu padrão não é daqui. E quis lançar aos 4 ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevia e dizia para ela que tudo nela é de se amar. Tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam. A pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer. Tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se eu dissesse: se eu te permitir tocar tão profundo, então pode permanecer entre os meus filhos. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. A pele preta, já vem do ventre, tatuada, inteira de história. Que é a memória ancestral retratada na forma do nariz, na forma como lida, como fala, como luta, como cala. Porque luta até no silêncio dos lábios mordíveis, mastigando qualquer coisa, quando repara e se envergonha, o sorriso que contrasta. O tanto de amor que ela já sabe que vai precisar ensinar aos seus filhos, ela já guarda em cada maçã do rosto. Tudo nela é de se amar. É que se considerar que esse fio forte surgiu de dentro da cabeça dela, deve-se supor que o que há dentro dela não é fraqueza.
Se aparenta fraqueza é porque ainda não lhe oportunizaram a reconciliação consigo, porque essa natureza é de ser forte. Quando os olhos vão ao espelho, e diferente dos olhos dos outros, os seus enxergam a força da raiz, ela encontra a liberdade de se amar. E nisso há tanta beleza. A descoberta de si, depois de crescida, energiza um corpo que urge recuperar o tempo perdido de se amar. Ele descobre finalmente, antes tarde do que nunca, que tudo nela é de se amar. E naquele Enem caiu Beauvoir. Segundo sexo, pudera. Eu, no 9º período de Direito, não sabia quem era. Tentava curar esse vazio de formação acadêmica, eu tentava curar minhas tretas da falta de amor epidêmica. Mas a mente preta é ser burra? Não, não corre atrás. Mulher tem que ser inteligente. Mulher preta muito mais. Mas eu abri um livro de história, nada ali me satisfaz. Não tem nenhum livro que diz que uma mulher preta estudar feminismo pode ser uma tarefa infeliz. Que enquanto as mulheres brancas lutavam sem medo pelo direito de trabalhar por elas, nossas bisas acordavam cedo, lavavam as roupas delas, ilustravam os móveis delas, cozinhavam as comidas delas, cuidavam dos filhos delas. No feminismo acadêmico, um mar de ondas me levou. A sufragista veio firme, mas a minha bisavó não votou. E até hoje eu me confundo tentando entender a treta. Não votou porque era mulher, não votou porque era preta. Que na academia, ou fora dela, ao menos tenhamos sorte, porque todas sonhamos um tempo que não tenhamos que ser tão fortes. O mercado, há 3 anos atrás, olhava para ela e dizia, olha, lamentamos. Base para você não fabricamos, pó para você nós não inventamos, no entanto lamentamos muito, decepcionar não é o intuito, põe lá seu aplique, faz lá sua trança, que o nosso produto, sua beleza não alcança. Talvez algum dia nesses critérios alguém mexa, mas por enquanto passa aí seu batom velho na bochecha. Natura, Avon, qualquer outro serviço análogo, obviamente não trazia você no catálogo. Se tinha umazinha lá, agradeça que te representamos. Mas se achou pouco, não se esqueça, lamentamos. Existe uma distância enorme entre o lamento e a atitude. Porque inocente, mas maldoso, o discurso que ilude e diz a pele dela já é tão boa que nem precisa de maquiagem. Há milhas entre a vontade de mudar alguma coisa e essa bobagem. Porque enquanto essa fala apenas admira esse abismo, o meu orgulho estético semeia, porque não dá para enfrentar o racismo enquanto você ainda se odeia. Semeia de verdade para colher no final. Como eu explico a minha alegria em ver uma pretinha no comercial, uma base no tom ideal, um esmalte nude real? Como eu explico a sutileza e a amplitude dessa demanda? Porque eu quero que tudo mude, mas a curtos passos tudo anda. E calhou de ter consciência disso naquele tempo, nessa faculdade, a única preta da turma, federal, universidade, ou seja, tudo que aprender aí traz de devolver à sociedade. Mas é só olhar essa festa VIP, que são os federais, que se tivesse mais preto aqui, ia parecer que tem preto demais. E de palestra em palestra precisam ser lembrados que o racismo existe e ficam todos chocados porque o racismo é um crime perfeito que só a vítima vê. E quando se vê insatisfeita e não guarda mais para si, vira ela a própria suspeita, acusada de mimimi. E a gente se sente meio otário por ter feito barulho. Retirar a negritude do armário ainda é visto como esbulho. A gente ajuda adversário porque vive com orgulho. O bagulho é louco, é necessário ser mais louco que o bagulho. Aí chega o dia 20, dia da consciência, de que radical é um militante cansado de ter paciência. Mas a gente tenta, porque na prática o método aperfeiçoa. A gente vem falar rimando, que é pra ver se não magoa. Mas se vocês ainda estão escutando, é porque a gente não fala todo. E aí, eu falei isso lá. A minha vida deu um giro. Porque olha só, acho que a grande lição que eu aprendi depois de ter falado as coisas que eu acreditava é que a gente... Primeiro que eu descobri um monte de escritor de gaveta. Eu descobri um monte de gente que produz e que espera a validação de espaços como esse. E quando não tem, ou não tem oportunidade de apresentar, acha que aquilo que está sendo produzido não é importante. E aí...
quero fazer o registro de algumas coisas que aconteceram depois. Eu conheci algumas pessoas e aí continuou aquela coisa. Eu falei isso, acho que um mês depois de ter terminado a faculdade, e não quis voltar, não queria voltar à academia. Porque o formato disso que eu escrevo não dava para colocar no artigo. Eu conheci também algumas pessoas que me ensinaram, e aí fica a dica, que a gente não necessariamente precisa produzir. Eu acho que isso é até meio covarde falar isso aqui dentro, mas a gente, quando sai, se torna capaz, quando está dono de si, quando está dono do próprio corpo, entende o poder da própria intelectualidade, é possível tomar partido disso e mudar o mundo, independente da validação dos espaços embranquecidos. Por que eu falo isso? Eu gosto muito do conceito de empoderamento da Joyce Bert, né, que ela usa no livro que ela conceitou, que é empoderamento. Ela traz esse conceito que a gente vai encontrar por aí, depois que a gente começa a entender sobre questão racial, um monte de polêmica de internet, né? O empoderamento, ele passa por isso. Passa por a gente achar que a gente está falando sobre assumir algumas estéticas que te colocam mais forte no mundo, o cabelo para cima e tal. A Joyce fala assim, que quando nós falamos em dar poder, nós estamos falando da condução articulada de indivíduos e grupos pelos mais diversos estágios da autoafirmação, da autovalorização, do autorreconhecimento, do autoconhecimento de si e de seu grupo, do conhecimento de sua própria história, de sua própria cultura, de sua estética, para que aí, entendendo sobre questões políticas e munido de todas essas informações, esse indivíduo possa atuar no mundo. E esse é um conceito de empoderamento que vai muito mais do que entender falar de cabelo, falar sobre estética, certo? Esse conceito de empoderamento perpassa sobre estética, mas perpassa sobre muito mais. E é por isso que quando a gente fala sobre dar poder, por exemplo, dar condições para que o indivíduo que acesse ou seja atingido por políticas de democratização do acesso ao ensino superior, possa se munir das informações que são necessárias para que ele se torne dono do seu corpo e a partir daí produza seus conhecimentos. Foram essas políticas que fizeram sair de Patins, uma cidade de 14 mil habitantes aqui do Vale do Paraíba, achando que Volta Redonda era uma metrópole, tá? Porque eu sei que quem sai do Rio, vem pra cá, tá vindo pro interior, mas pra mim, caraca, se dê shopping. Essa experiência me fez sair daqui, falar um negocinho naquela sala, viralizar a internet, inclusive, e aí fica a dica. Vocês já leram Na Minha Pele, do Lázaro Ramos? Lá na página 110, tá ela lá. Usou meu texto, e aí essas coisas foram abrindo portas. Eu entendi, finalmente, que mesmo tendo terror em voltar para a academia, mas eu já estou curando isso, porque eu estou com vontade, dá para produzir conhecimento. Esses dias eu fiz um curso sobre afrofuturismo. Eu tenho outra coisa para falar antes disso. Apesar das minhas questões com espaços, esses espaços formais, eu acho que estratégico é realmente, como eu disse, né? Pegar aqueles acessos que a gente tem, as dores que a gente sente e agir. E hoje eu estou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa da OAB de Barra Mansa. Esses espaços, eu tenho assim, muita consciência do poder que há sobre o guarda-chuva da OAB e a partir dali fazer com que algumas discussões passem pelas perspectivas que eu trago. Porque é isso que é estratégico de nós, independente de estar sendo validado ou não. É conseguir tomar partido de si e adentrar os espaços que pode, para poder trazer as discussões que acredito ser importante. Depois da experiência do texto, queria falar sobre... Então, fiz um curso sobre afrofuturismo, que não é nada do que parece. Foi um curso que mudou muito a minha vida. Aquele tipo de conhecimento, você falou que deu a autora e de repente você não sabia quem era, onde estava. Eu conheci alguns atores a partir disso, conheci
pouco sobre a história de ancestralidade, comecei a entender que algumas demandas que eu trazia no texto que eu falei, elas eram um pouco rasas. E olha que louco. É louco por quê? Para algumas pessoas ainda não é. Para algumas pessoas é um conhecimento que ainda nem chegou. Mas passa por nós, que saímos, que estamos nesse lugar aqui, elaborar nossos conhecimentos. E aí eu comecei a entender a importância de agir para fora daqui. Em Quatis já é rotina. Fiz a experiência primeiro em 2017 de estar nas escolas conversando com os alunos, no máximo de turmas possíveis, de toda a cidade, sobre questão racial. Se alguém já precisou conversar com um adolescente ou um pré-adolescente sobre questão racial, chegava na turma e perguntava para os meninos, né, quase como uma experiência assim, quem é que já foi abordado pela polícia? E ver todos os meninos pretos levantando a mão. Entender que conversar sobre cabelo com algumas meninas, que o assunto sobre questão racial chega de maneira muito, muito rasa. Conversar sobre cabelo é como foi para mim a porta de entrada para conversas mais profundas. Entendi que alguns espaços, que ainda que não sejam esses aqui, alguns espaços precisam da discussão do corpo. Porque para nós, especialmente para nós mulheres negras, eu aqui duvido muito que haja uma mulher negra que nunca teve seu cabelo como uma grande questão. A gente precisa colocar isso no lugar certo, né? Não fazer de toda a discussão isso, mas fazer isso, dar a importância disso a toda a discussão. Porque tenho certeza também que a profissional que sai daqui formada vai pensar se deve ou não prender o seu cabelo quando for pedir seu emprego. Porque eles passam por mim, mesmo estando muito consciente das questões raciais, eu prendi. Porque eu tive muito receio de como esse corpo que está entrando na universidade está sendo visto pelo resto do mundo. Porque aqui a gente consegue conversar, e é bom que a gente consiga. Mas nem sempre esse corpo é tratado com a dignidade que está construindo nesse espaço. A gente aqui no interior lida de uma maneira, não sei, vocês, mas a gente lida de uma maneira virtual com o caos que a gente vê, por exemplo, no centro do Rio, o caos das invasões, o caos da política de genocídio do povo preto, mas a gente lida, mas a gente tem uma sensação de que não é tanto assim. E aí eu costumo fazer questão, e agora nos meus textos, eu costumo falar muito da importância da consciência do caos para todos nós. E da consciência do caos que nos torne não infelizes diante dele, mas agentes. Porque para mim, a consciência do que há de caos ao nosso redor faz a gente pegar esse conhecimento profundo construído aqui e não usar ele só para passar no concurso. Usar ele para agir no mundo. Quando me perguntam se estou bem, eu digo estou bem. Dividida entre saber me alimentar e lamentar. Eu sinto uma saudade estranha de saber um pouco menos, de ser aquele humano médio que passa sem se importar. O caminho da consciência é um lugar de desassossego, e hoje a mais banal notícia já me tira do lugar. E a mente perturbada busca pelo aconchego lendo Sueli Carneiro, a Morena Maria. A quem importa informar a existência de Kush, que a filosofia grega descende da africana? A quem importa estudar a cosmovisão em Yorubá e refletir a revolução haitiana? Qualquer pessoa preta que se abre à consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouquecer. É preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu. Você começa a respeitar o torpor de quem bebe, de quem fuma, de quem chora e quem sente demais. E aos pouquinhos apreende da vivência que a loucura de quem espera que a cura vem junto da omissão e paciência. Quando entende que sua corte faz parte da base, e o sistema que sem base não tinha se erguido, compreende a inocência de esperar que os instrumentos do opressor vão ajudar a libertar o oprimido.
existe uma barreira após cada obstáculo. E sobre essa armadilha, a Zangeri vai dizer: o racismo é como um monstro grande, cheio de tentáculos, e a certa altura um deles atinge você. Tem um tentáculo para a preta de roupa mais cara, tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela. Tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande